Olá pessoal, tudo bem? Espero que tiveram um ótimo final de semana. Apesar do confinamento, do isolamento, espero que tenham se divertido bastante. Alguns eu acredito que tenham se divertido, porque teve umas figuras aí que me mandaram umas fotos das mesas e das bebidas que, olha, de sexta para cá deve estar querendo começar a se recuperar hoje, com certeza, né? Mas espero que todos estejam bem. É um momento muito delicado do país agora, que pelo cálculo da curva de transmissibilidade do coronavírus, nós estamos entrando num período muito crítico, né? Agora é um período extremamente preocupante, porque agora sim, como a previsão é o pico no final desse mês, desculpa, gente, como a previsão é o pico no final desse mês, a tendência é o grau de transmissão aumentar bastante de agora até o dia 15, 20 do mês. Então, gente, fique em casa mesmo, evite ao máximo, tá certo? Vocês saírem nas ruas, controle as pessoas mais idosas, e assim sucessivamente, que com certeza a gente vai passar por isso daí, tá? A semana passada eu fiquei devendo para vocês um momento de esclarecimento do conteúdo passado, porque, bom, eu tive todo aquele problema com a internet e computador, né? Mas me parece que houve umas alterações, então o tempo das nossas lives essa semana será maior, acho que será de 40 minutos. Então aí nesse dia a gente discute, retoma aquele assunto para abrir dúvida, depois dar sequência no assunto dessa semana do material que já foi enviado para vocês. Tá? Essa semana nós estaremos falando da abordagem série de exercícios. Tá? É uma abordagem extremamente eficaz e eficiente no que ela propõe, tá? Só que, por isso, ela é mais meticulosa, ela exige maiores detalhes e maior atenção no momento da gente estudar, porque no momento de praticá-la, colocá-la em prática, é necessário esse cuidado. É uma das principais abordagens para ensino do esporte e também para o treinamento dele, pelos detalhes, pelo que ele segue, tá? E em um certo momento ela se utiliza do método analítico, em outros momentos do global, envolve até a série de jogos, envolve a série a abordagem tradicional, então ela envolve todos com um único intuito de aperfeiçoar a parte técnica e tática da modalidade esportivas. Ok? Eu vou ver se eu consigo colocar os slides aqui, aí nós vamos falando através desses slides, tá? Facilitando a visualização de vocês. Ok? Deixa eu ver aqui. Vamos lá então, abordagem série de exercícios, tá? Como eu disse para vocês, das principais características dela, e agora nós vamos discutindo, falando um pouquinho a respeito, tá? As características, tá? As principais características dessa série é a noção de progressão, refinamento e aplicação. O que é isso? Gente, ela propõe que você faça uma progressão gradativa, uma progressão pedagógica na implementação ou no treinamento de uma determinada situação ou de um determinado fundamento. Tá? O que quer dizer com isso? Você ter todo o cuidado nessa progressão pedagógica, que o termo pedagógico diz, tá? Que é começar algo de uma forma bem simples, bem tranquila, de fácil entendimento, de fácil aquisição e entendimento e absorção da criança ou do atleta que está ali com você, tá? Até chegar numa situação mais complexa, tá? Uma situação mais difícil de situação de jogo, e que se você respeitar essa sequência, essa progressão pedagógica, com certeza a assimilação será perfeita. Além dessa progressão, existe o que se fala do refinamento, né? O refinamento, obviamente, se fala a lapidação daquele fundamento, a lapidação daquela situação tática ao qual você planejou a sua sessão de treino ou até a sua aula de educação física, que aqui você foge um pouquinho da aula de educação física, mas você consegue adaptar também. E a aplicação, que é você saber fazer uso
de toda essa progressão pedagógica, de todo esse refinamento e aplicar ele no jogo. Tendo esses 3 parâmetros, você ensina qualquer modalidade esportiva e você dá treinamento de qualquer modalidade esportiva. Lógico, com aquilo que eu falei para vocês em sala de aula, não pode esquecer que se você vai se meter a dar aula, treinamento de alguma modalidade, você tem que estudar ela, conhecer os fundamentos e as principais características daquela modalidade. Ok? Então, veja bem, para ver o processo de aprendizagem dentro dessa abordagem, que é a série de exercício, todas as situações práticas do exercício, né, que é proposto para ela, como eu disse antes, você vai partir de uma situação do que é fácil até chegar no difícil. Tá? Você vai partir de um desconhecido, que você tem que mostrar, explicar, ver como que é, até chegar no totalmente desconhecido. Por que conhecido e desconhecido? Ninguém chega até você sem saber nada. Né? Pela vivência que aquela criança teve, nós já falamos em sala das etapas, né? A criança na casa dela, no vizinho, na escola, ela teve uma vivência motora, então ela tem alguma coisa que ela conhece. Então você investiga o que ela conhece e a partir daí você faz toda essa progressão até chegar no desconhecido, que no caso a modalidade esportiva que esteja sendo instrumentalizada por você. Tá? Parte do pouco para o mais difícil, lógico, você nunca pode chegar a despejar tudo numa sessão de treino, você tem que partir do pouco, do simples, do conhecido, até chegar numa situação maior, mais complexa. E parte da dependência, ou seja, ele vai depender de instrução, de orientação sua, até ele ter condição de fazer isso sozinho, se tornar totalmente independente, com soluções de problemas e pensamento e tudo mais. Ok? Ainda dentro da noção de aprendizagem, né, dessa abordagem, que é a série de exercícios, que eu já comentei antes, é a questão da progressão, né, que é o aumento gradativo da complexidade das tarefas de exercício, do refinamento, né, que é a preocupação com o aperfeiçoamento do detalhe específico da tarefa, ou seja, você dá uma tarefa, deixa ele absorver, ele entender, e depois você vai refinar, você vai lapidar aquilo ali para deixar exatamente de como você gostaria que estivesse, ou seja, a perfeição ou próximo da perfeição. Tá? E a aplicação, tá? Que é a aprendizagem referenciada, que você esteve trabalhando esse tempo todo, para aplicar numa situação prática de jogo, que é o objetivo final de todo esse aprendizado. Tá? O exercício que você programa para essa série de exercícios, ou os exercícios, né? Então, primeiro, o conteúdo do jogo você tem que definir, tá? Então, o que você vai trabalhar hoje? Ah, eu vou trabalhar fundamentos, tá? Então, handebol, os fundamentos que eu optei em trabalhar, eu vou analisar uma situação tática, eu vou analisar um fragmento daquele jogo e eu quero trabalhar ele. Então, por exemplo, a situação de passe e ataque. Então, vou ter que trabalhar fundamento. A situação é passe e ataque, né? E os fundamentos que estão envolvidos é o passe, é o drible, é a finta e é o arremesso, a finalização. Então, esse é o conteúdo meu dessa sessão de treino, dessa aula. Definir o fundamento. E a situação tática definida é ir para o ataque se utilizando de todos esses fundamentos. Então, quando eu estiver estruturando o exercício, primeiro, defino qual é a situação de jogo. Aí, dentro da situação de jogo, que é o conteúdo do jogo, eu vou verificar quais os fundamentos que são necessários e utilizados, e aí eu vou classificá-lo, elencá-lo para eu poder trabalhar dentro da minha sessão de treino, dentro da minha aula. Né? Pô, tem uns mosquitinhos aqui, hein, cara? O que é isso, hein? E antes que alguém faça piadinha, acabei de tomar banho, certo? Condições de realização, quer dizer, como que eu vou estar envolvido, eu professor, eu técnico, envolvido na realização, como que eu vou planejar, o que eu vou organizar, quais são meus procedimentos para aquela sessão de treino, para aquela aula de educação física, e óbvio, que nós já conversamos em sala, vou criar critérios de êxito para a realização correta do movimento. Então, o que eu quero? Eu quero que ele aprenda a fintar, passar e finalizar no canto superior esquerdo, por exemplo. Tá? Então, o critério de êxito é esse. Enquanto ele não passar pelo marcador que estiver finalizando lá, ele não teve êxito na tarefa. Tá? Então, quando eu montar uma sessão de treino dentro da série de exercícios,
eu tenho que ter o conteúdo, tá, do jogo, que é a situação de jogo, situação tática, fundamento. Eu tenho que ter as condições de realização, ou seja, como que eu vou realizar, quais os procedimentos que eu vou usar para trabalhar esse meu conteúdo, e eu tenho que ter um critério de êxito para eu ter condição de fazê-lo chegar até lá, absorvendo, logicamente, esse conteúdo dentro do procedimento que eu me preocupei. Então, dentro da estrutura do exercício, da minha sessão de exercício, eu tenho que ter esses três tópicos. Tá? E dentro disso aí nós temos as tarefas, tá? Que a gente acaba, daqui para frente, vocês vão perceber que a gente vai ser próximo de ser redundante, mas não é, são detalhes diferenciados. Então, quando eu parto para uma tarefa, obviamente, eu vou trabalhar com fundamento individual, porque eu citei antes, né? Depois que eu trabalhei o fundamento, que deixou claro aquilo que eu queria, vocês podem ver que isso remete à abordagem tradicional, mas não é, tá? É só no primeiro momento. Depois que teve o trabalho do fundamento, e isso eu tenho a condição e devo trabalhar de forma individualizada, depois eu parto para a combinação de fundamentos, tá? 2 ou mais fundamentos dentro de uma atividade, e depois para a área complexa do jogo, tá certo? Que são as situações que combinam e foco que eu pretendo dentro daquele jogo, utilizando todos os fundamentos que eu trabalhei, e, obviamente, o jogo propriamente dito, vamos usar esse termo. Então, as condições da tarefa, tá? O roteiro seu dentro de uma sessão de treino, dentro de uma aula, é isso daí, ó. Fundamento de forma individual, combinação de 2 ou mais fundamentos e situações complexas que remetem ao jogo, mas ainda não é o jogo propriamente dito, tá certo? Nós vamos ver mais à frente, vai ficar um pouquinho mais claro isso daí, assim espero, e o jogo propriamente dito, tá? Princípio das progressões, tá? A série de exercícios ela é totalmente baseada, como falei lá na frente, nas progressões pedagógicas, tá? E no refinamento e na aplicação. Tá? Quando eu falo de progressões, eu vou pegar uma situação de jogo, tá certo? Vou fazer a progressão, eu partindo lá do simples até o mais complexo, tá? De forma que o indivíduo, que a criança, que o futuro atleta ou atleta assimile tudo aquilo que eu quero dentro dessa série, dentro dessas atividades. Mas eu não posso colocar uma progressão muito extensa, muito longa, tá? Que ele não consegue assimilar. Tá certo? Mas também eu não posso fragmentá-la em excesso, que depois ele não consegue unificar isso daí. Tá? Então eu tenho que evitar a fragmentação em excesso. Tá? É preciso que eu trabalhe em blocos. Em vez de fragmentar partes por partes por partes, 3, 4 partes em uma, 3, 4 partes em outra, e depois eu unifico isso daí, tá certo? E essas progressões, sempre a referência é o jogo, porque o que eu pretendo fazer é botar ele para jogar, tá certo? E, óbvio, devo me preocupar com o domínio técnico, tá? Em nível de eficiência, eficácia e adaptação. Ou seja, eu defino uma situação de jogo, onde envolve técnica e tática, fragmento ela, mas não em excesso, onde eu saliento e observo, conforme eu falei anteriormente, os fundamentos, trabalho em blocos, tá? Onde envolve fundamentos e movimentação tática, e, obviamente, tudo isso visando chegar no jogo, visando transformar aquela parte do jogo, aquela situação tática do jogo, levar o mais próximo do jogo possível, com domínio técnico daquilo que eu estou fazendo. Tá claro? Mais ou menos? Vamos à frente, que eu acredito que possa esclarecer melhor. Tá? No material que eu mandei anteriormente, tá? Hoje minha garganta está terrível, gente, peraí. No material que eu mandei anteriormente para vocês, lá falava das classificações dos jogos e dos esportes, e os esportes eles são classificados basicamente em duas situações. Jogos de invasão e jogos de não invasão, ou trocas. Né? Os jogos de invasão é quando você invade o território adversário em busca de fazer um ponto ou fazer um gol. Né? Então, por exemplo, futsal.
eu tenho a minha quadra, o adversário tem aquela quadra dele, a minha quadra vai cruzar a quadra dele. Então, o meu objetivo é fazer gol, então eu tenho que ir à frente e invadir o espaço dele para tentar fazer o gol. Tá? Então, isso é o esporte de invasão. Tá? Basquete é assim, handebol é assim, futebol, futsal e assim sucessivamente. Jogos de não invasão, e sim de troca de bola, exemplo, voleibol. É uma troca de bola, correto? Eu não posso invadir a quadra adversária, que inclusive é falta, correto? E, obviamente, essa troca de bola, meu objetivo é fazer o ponto, tá bom? Então, voleibol, tênis, squash e assim sucessivamente, tá? Princípios da progressão de jogos de invasão, falando de série na abordagem série de exercícios, os princípios, o básico da progressão de jogos de invasão. Então, tudo que falar aqui remete-se aos jogos de invasão. Então, a sequência é a seguinte. Situações. Situação 1, tá? Você vai criar uma situação, tá? Você vai pegar lá assim, uma situação de jogo, tá? E aí fragmentá-la, e você, a primeira coisa que você vai fazer, o que foi falado antes, habilidade simples, sem oposição, tá? Ou seja, aqui eu estou trabalhando os fundamentos, sem oposição, sem ninguém interferir. É eu e a bola e a tentativa de aprender, tá? A segunda é a combinação de habilidades ainda sem oposição, tá? Conforme foi dito ali atrás, a combinação de fundamentos. Se acima eu trabalhei os fundamentos separados, tá? Aqui eu vou unificar os fundamentos. Terceira situações com oposição simplificada, ou seja, além de eu ter a combinação de habilidades, e já vou explicar uma coisinha para vocês de habilidade e fundamento, eu vou colocar uma oposição, mas uma coisa simples, só para simular a proximidade de um jogo, mas ainda não existe o combate firme, onde eu não posso passar e assim sucessivamente. Tá? E a situação 4, assemelhante ao jogo formal. Tá? Vou exemplificar para ficar claro, porque eu acredito que, para quem já tem experiência na área esportiva, de repente já entende com facilidade. Para quem não tem, de repente fica voando, então eu vou tentar exemplificar aqui. Esporte de invasão. Vamos pegar aí, por exemplo, vamos continuar com o handebol, que nós falamos, né? Então, vamos supor que vocês pegaram, né, que nós, enquanto professores, até nós pegamos a seguinte situação no handebol. Troca de passes no engajamento, tá certo? Drible de bola, drible, tá? Nos esportes, handebol, basquete, drible de bola é sinônimo de bater bola. Acredito que vocês já viram isso, mas é bom lembrar que o drible é só no futebol. E a finta, que se refere ao drible que a gente vê no futebol, e finalização. Tá? Então, a situação do jogo é troca de passes, drible, finta, finalização. Ok? Habilidade simples, sem oposição. Então, eu vou pegar a situação do jogo, que envolve quais habilidades? Tá? O drible, o passe, a finta e a finalização. Então, eu vou criar situações de treino. Os tipos de passe, tá? E os tipos de passe, passe curto, passe longo, passe reto, passe quicado, e assim sucessivamente. Depois, drible, várias formas de driblar, em linha reta, em diagonal, correndo, andando lateralmente. Tá? A finta, tá? Que é um outro fundamento, é uma outra habilidade. Então, finta de braço, finta de um tempo, finta de 2 tempos, assim sucessivamente. E a finalização. Então, finalização, arremesso alto, média altura, baixo, arremesso quicado, tá? O sem peso, ou usado no meio do handebol, a famosa vaselina, e assim sucessivamente. Usei essas habilidades simples, sem oposição, tá certo? Estou treinando, fazendo, tá legal, tá bom, posso avançar? Então, aí eu crio situações com a combinação dessas habilidades, tá? Então, eu crio situações de passe, drible e finta, tá? Finta e arremesso, tá? Ou posso até unificar todos, tá? Passe, drible, finta e arremesso. E vou treinando situações com essas combinações. Depois que isso aí estiver legal, mas eu fiz tudo isso sozinho, só eu, a bola, ou o meu colega passando bola para ele e tal, mas ainda não tem oposição, tá certo? Aí eu vou para uma posição simplificada. O que eu faço?
eu coloco um marcador. Coloco 2 marcadores, 3 marcadores, mas a marcação ainda não vai ser uma coisa firme, pegada. O que eu vou fazer? Vou criar a situação, passe e finta. Então o marcador vem, faz o contato, eu faço a finta para sair, né? Mas o marcador não vai se opor totalmente, não vai impedir de eu sair, vai deixar eu sair. Só para eu entender, eu jogador, que quando eu vou em direção, a marcação vai existir. Então eu tenho que saber como sair dela, e na hora que eu for arremessar, eu já coloco um goleiro, para eu ter a referência que eu devo arremessar longe do goleiro. Ok? Depois que está toda essa situação, então, veja bem a sequência, a progressão que foi feita dentro disso daí. Eu comecei com algo bem simples, unifiquei fundamentos, unifiquei vários fundamentos e coloquei um marcador que a gente chama de 60%. Tá? Ele só vai para você ter a noção. Depois que isso está bom na sua concepção, aí sim você leva a situação semelhante ao jogo. Tá? Mas, ou seja, próximo do jogo. O que quer dizer? O marcador vai marcar mesmo, então você tem que passar. O passe tem que ser perfeito, senão o marcador vai interceptar esse passe. Na hora que você for para cima dele fazer a finta, tua finta vai ter que ser muito boa, senão ele vai marcar, você não vai passar. E a tua finalização vai ter que ser ótima, senão o goleiro vai defender. Tá? Então, lembra da situação da progressão? Eu comecei de uma forma bem simples, lá com um fundamento ou alguns fundamentos mais individualizados, só eu e a bola, ou só o meu aluno e a bola. Foi aumentando a complexidade, onde eu aumentei os dois ou 3 fundamentos, depois coloquei mais fundamentos, coloquei oposição 60% e depois levei para o jogo complicado. Então vocês podem ver que começou de algo simples para o mais complexo. Ok? Então, esse é o princípio da progressão de jogos de invasão. Tá? O princípio da progressão dos jogos de não invasão segue na mesma proporção. Segue, só que como são jogos de características diferentes, então o que vai conter cada um desses é um pouquinho diferente, mas a abordagem é a mesma. Ainda é uma série de exercícios. São vários exercícios para atingir uma situação tática. Tá? Nos jogos de não invasão, então nós temos aqui a aquisição da técnica elementar, ou essencial para aquela situação, tá? No caso, o fundamento técnico, tá? Ou os fundamentos, o encadeamento de ações, ou seja, a junção das habilidades da técnica para várias ações, jogo de cooperação, que chega a ser algo assim, próximo do jogo, aquele 60%, mas ainda não é o jogo para pontuar, e o jogo de oposição, que é para pontuar. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui nos jogos de invasão, voleibol. Tá? Vamos criar a seguinte situação, defesa e contra-ataque. Tá certo? Então, imagine uma situação no voleibol onde exista a defesa e o contra-ataque. Então, nós vamos elencar primeiro a aquisição da técnica elementar. Então, qual que é a técnica elementar essencial nessa situação de jogo? A defesa lá atrás, tá? E, obviamente, ela acontece de manchete, de toque, com rolamento, com peixinho. Tá? Então, eu vou trabalhar tudo isso. O outro fundamento é o levantamento, porque como houve a defesa e foi para o levantador, então, levantamento de frente, de costa, lateral, com apoio em suspensão, ok? E o ataque, ok? O ataque é para diagonal, para paralela e largada, ok? Então, o que eu faço? Eu trabalho, né, o princípio lembra que eu falei para você? Então, o princípio do sistema analítico ou parcial, né? Vou treinar defesa de manchete, rolamento, peixinho, de toque, treino defesa, treino levantamento de várias formas, de toque, de manchete, em suspensão, treino o ataque, ok? Para paralela, para diagonal, largada. E lembrando que como eu estou no bloqueio, eu vou para o contra-ataque, então eu tenho que treinar eu saltando no bloqueio, recuando, que é o movimento do jogo, e ir para o ataque, ok? Então, eu fiz toda a aquisição da técnica elementar para aquela situação de jogo que é a defesa e contra-ataque. Depois disso, eu vou encadear encadeamento de ações, eu vou unificar as ações. Ou seja, eu vou fazer uma situação de treino onde eu faço a defesa, o levantamento e o ataque, mas ainda de forma isolada, sem oposição. Ok? Então,
defesa, eu simulo alguém do outro lado, em cima de um caixote, ou atacando, e ataca, defesa, levantamento, ataque. Ataque, defesa, levantamento, e quem está do lado recua e vai para o ataque. Aí eu começo a direcionar, né, os critérios de êxito, tá? Paralela, diagonal, largada, e assim sucessivamente, ok? Isso tá legal? Isso tá legal. Aí eu vou para os jogos de cooperação, que aí entra a questão tática, a questão de volume de jogo. O que seria isso, tá? Eu fiz toda essa sequência, defesa, levantamento, ataque. Do outro lado, eu coloco mais um grupo de 3, né, ou pode ir revezando, para fazer a mesma coisa. Só que, como é um jogo de cooperação, a ideia não é pontuar, não é botar a bola no chão. É cooperar de forma que dê uma sequência sem a bola cair. Quer dizer, quanto mais sequência der, melhor é o volume, e havendo maior volume, a bola estando mais tempo no ar, isso facilita a melhoria da questão técnica, que vai estar acontecendo com sequência, e da questão tática, óbvio, que é a movimentação para a defesa, o recuo e tudo mais. Então, eu colocando a mesma situação do outro lado, o que acontece? Eu defendo, levanta, e meu atacante, ele ataca, mas não para fazer ponto. Ele ataca na mão do defensor lá atrás. Quem é aquele defensor? Defende, levanta, e o atacante ataca na mão do defensor dessa quadra, que defende, levanta, ataca, e assim sucessivamente. Tá? Então, é o jogo de cooperação. Eles se cooperam entre si para melhorar a questão técnica e a questão tática. Tá? Isso está legal? Está equilibrado? Atingiu seus objetivos? Aí vai para o jogo de oposição. Pode ser essa mesma situação, 3 ações consecutivas. Defesa, levantamento e ataque. E manda descer o braço. Esquece os 60% agora, pancada mesmo para tentar botar a bola no chão, para ver se eles conseguem aplicar o que foi feito de forma gradativa. Então vocês vejam que a progressão também é a mesma dos jogos de invasão. De uma situação simples, adquirindo a técnica elementar, encadeando as ações, jogos cooperativos e jogo. Sempre, sempre dessa forma. Ok? Só lembrando, e para vocês poderem perceber, que como que acontece essa progressão de exercício? Parte da capacidade específica, né, que foi falado, a fundamentação, até chegar na capacidade de jogo, até chegar na condição dele poder jogar. Então, parte lá assim, ó, os primeiros exercícios lá, fundamento, é classificado como exercício de aquisição. Então, o que acontece? Está adquirindo, está absorvendo, está entendendo como que acontece aquela habilidade, aquele fundamento. Depois que houve uma aquisição, aí ele parte para a fixação daquilo que ele absorveu. Então, eu vou criar exercícios, tá? De forma que ele vai fixar o que aprendeu. Até onde eu faço a junção de 2, 3 ou mais fundamentos, de forma que a velocidade de raciocínio dele tem que ser muito rápido para saber em que momento vai usar e qual fundamento vai usar, e dessa forma ele vai fixando o que ele aprendeu na etapa anterior, que era de aquisição. Tá? Estando fixado, obviamente, aí eu vou para a aplicação, tá? Que foi o que falado ali, jogos cooperativos, e depois o jogo propriamente dito, que seria a competição. Ok? Então, basicamente, dentro de uma progressão, os exercícios são montados dessa forma. Exercício de aquisição, de fixação, de aplicação e a competição propriamente dita. Ok? Os exercícios de aquisição, que foi falado agora, que tem que ter dentro dessa abordagem, série de exercícios. Então, o exercício de aquisição, você tem que estar atento na hora que você vai elaborar os exercícios de aquisição para aqueles fundamentos. Ele tem que ter uma ideia de como é o movimento, lógico, senão ele não vai conseguir adquirir. A elaboração de um plano motor, ou seja, qual a sequência que você vai dar para essa criança ou para esse atleta? Ele vai aprender a dar toque. Ótimo. Então, a melhor forma é toque frontal. De repente, eu já começo a alternar. Esse toque vai acontecer lateral, esse toque vai acontecer de costas e assim sucessivamente. Se é no handebol, a mesma coisa. Tá? O passe de ombro, reto, depois vai, passe de ombro, vai o passe em reversão, passe longo, passe curto. Você tem que ter um plano motor também partindo do simples para o mais complexo. Tá? A compreensão do aluno da forma como o movimento se realiza, né? Então, é aquilo que nós falamos lá atrás, da questão dele conhecer o que ele vai aprender, tá? E óbvio, ao você fazer tudo isso, tem que ter as situações, tá?
que dê condições facilitadas, como diz aí, para a criança aprender, o indivíduo aprender. Ou seja, o atleta vive de sucesso. Tá? Quando você começa a ensinar a parte técnica, de forma simples, para que ele tenha sucesso, para daí você seguir, que é o que prevê as progressões. Okay? Outro item que é o exercício de fixação. Tá? Óbvio, aqui é aquele momento que você vai lapidar os fundamentos que foi feito na fase anterior. Então, você vai observar os pontos críticos, difícil da criança corrigir. Por exemplo, no handebol, uma falha ruim é o bendito da pé trocado. Então, se ele é destro, ele vai fazer o passo ou arremesso com a perna direita à frente. Então, tem que corrigir, botar o pé esquerdo à frente, que facilita a alavanca de movimento. No voleibol, uma coisa muito simples, além da pé trocado, é o ataque com o braço semiflexionado, né? Encolhido, ele não estende o braço. O correto do ataque no voleibol é o braço ser estendido. Então, você começa a observar esses pontos, tá? Esses pormenores, e você vai refinando, melhorando, arrumando formas para corrigir pequenas falhas que aconteceram na fase anterior, a fase de aquisição. Okay? E aí, os exercícios de aplicação da técnica. Tá? Então, como diz ali, a aplicação das habilidades técnicas em situações que contêm os ingredientes do jogo. Então, corrigiu tudo aquilo, vai para os jogos de cooperação, vai para os jogos de unificação dos fundamentos, e aqui você já começa a implementar a situação tática. Você está corrigindo a parte do técnica, mas você já está dando noção de parte tática, ou como que eu me movimento para a defesa, para onde que eu devo atacar, para onde que eu devo arremessar, para onde que eu devo fintar, e assim sucessivamente. Tá? Então, você está aplicando toda a técnica dentro de uma situação tática. Okay? E os exercícios de competição, óbvio, né? Que também foi enfatizado antes. Tá? E aí você vai colocar ele em situação de jogo mesmo, inclusive com o nível de estresse de competição. Você faz treino, você coloca situações em treino. Por exemplo, você jogar com o placar atrás. Então, você pode iniciar um treino assim, de handebol, onde começa a tua situação de jogo, que você está perdendo por 7 gols, 5 gols de diferença, e tem que buscar. Tá? Ou uma situação por exemplo, do futsal, onde tem no regulamento diz que o saldo de gol é uma coisa que faz diferença. Então, você chega num jogo, um nível de estresse tão grande assim, você tem que fazer um monte de gol e você não pode tomar gol. Então, uma situação para você expor eles a essa situação de estresse próxima, né? Nada é igual à situação de jogo, é você colocar assim, cada gol que a sua equipe faz é um gol, mas cada gol que a sua equipe toma vale 2 gols. Então você não pode tomar gol, em hipótese alguma, senão você nunca vai buscar aquele saldo de gol. E assim sucessivamente, porque você pretende. É óbvio, como sempre, entra você, enquanto profissional, enquanto técnico, enquanto professor, e saber criar essas situações para levar o mais próximo possível de uma situação de estresse de jogo. Okay? E os critérios de êxito, né? Nós já conversamos em sala, mas na série de jogos, e aqui é o seguinte, os critérios de êxito situações que você vai determinar para que você queira que o seu aluno ou seu atleta atinja. Tá? Por exemplo, futsal, qual é o critério de êxito? Olha, o êxito vai ser você poder finalizar somente após a realização de 10 passes. Ou você só vai poder finalizar a bola no ângulo esquerdo, entendeu? E assim sucessivamente, você vai criando. Voleibol, você só vai poder pontuar se você bater na diagonal, se bater na paralela não vale, tá? E assim sucessivamente. Basquete só vale arremessar os 3 pontos, a finalização tem que ser dentro do garrafão. Então, você cria critérios de êxito que é para aquele seu treino. Você criou um treino de basquete, hoje, o objetivo é arremesso dos 3 pontos. Então, o critério diz, só vale se arremessar dos 3 pontos. Tá? Então, e assim sucessivamente. Tá? Uma forma que a gente pode falar aqui para vocês, nessa situação aqui, o exemplo foi dado aqui, foi do voleibol.
Tá? Então, vocês vejam ali, um exemplo. Tá? É a realização correta do movimento. Então, esse é um critério de êxito. O movimento tem que ser realizado corretamente. Então, ó, na realização do saque, o jogador coloca os apoios dirigidos para o alvo, mantendo a mão dominante firme no batimento. Ou seja, você vai ter que corrigir exatamente, óbvio, você ensinou todo o gesto técnico, então o critério de êxito agora, que o pé esteja direcionado lá para a posição 5, que é onde você quer que ele saque. Tá? E o critério de êxito só vai estar perfeito a hora que ele sacar, fazer exatamente o movimento do jeito que você ensinou e ele acertou a posição 5. Tá? Outro é o resultado do movimento. Tá? Então, eu fiz o movimento correto, qual que é o resultado? Então, ó, 10 vezes ataque de entrada para a zona 5 adversária. Tá? Então, ó, vou subir no ataque e tenho que atacar lá para a posição 5. Beleza? Beleza. Então, de 10 você tem que acertar 8. Tá? Ah, só acertei 5. Então, meu amigo, descansa um pouquinho, volta aqui de 10, 8. Então, enquanto ele não cumprir aquilo ali, ele não sai do exercício. Tá? Ou isso nós até já falamos em sala, mas você pode criar uma situação assim, sendo aquele jogo, numa situação de jogo, né? Então você coloca assim, ó, 2 pontos contra por ataque direto, 1 por contra-ataque e meio por erro do adversário. Tá? Ou você pode fazer até o inverso. Você recebeu, botou a bola no chão, 1 ponto. O adversário atacou, você conseguiu defender, porque a defesa no voleibol é uma coisa complicada. Tá? Mas você conseguiu defender, tá certo? E foi para o contra-ataque, vale 2 pontos. O contra-ataque vale 3 pontos. E assim sucessivamente. Tá? Então, critérios de êxito são condições que você cria para estimular o seu aluno ou o seu atleta a fazer, a realizar aquilo que você planejou e que você criou dentro da sua sessão de treino, dentro da série de exercício. Ok? Vantagens dessa série, dessa abordagem, né, que é a série de exercício. Possui domínio dos fundamentos técnicos aliado à fundamentação tática. Então, vocês puderam perceber que no início dá um ar que está trabalhando a forma analítica, mas você consegue, ao longo dessa sessão de treino, trabalhar os dois simultaneamente, tanto os fundamentos técnicos de forma correta, quanto o posicionamento e a movimentação tática. Tá? A outra vantagem é que o processo gradual do ensino-aprendizagem, né, a transferência gradativa, até o emprego da situação de jogo, ou seja, aquela progressão pedagógica, ela vai acontecendo gradativamente até você atingir o seu objetivo. E como nada é perfeito, obviamente tem suas desvantagens. Né? No início da sessão de treino, na hora que você está trabalhando com os fundamentos, né, na fase de aquisição e fixação, é pouco motivante, né, porque lembra até como se estivesse na abordagem tradicional. Okay? E a dificuldade na utilização de exercícios de aplicação e competição. Por quê? Se forem crianças ou atletas novos na modalidade, eles ainda não dominam os fundamentos. E se você não dominar os fundamentos, fica complicado mas fica difícil você criar situações onde se aplique diretamente na competição. Tá? Mas, obviamente, aí você diminui o grau de complexidade. Ok, gente? Seria essa a série, abordar a série de exercícios. Certo? Deixa eu sair dessa tela aqui um pouquinho. Isso. Então, essa é a abordagem séria de exercícios. Acredito que, no primeiro momento, ela pareça um pouco complexa, tá? Mas à medida que nós vamos lendo, estudando e futuramente, se Deus quiser, fizermos na prática, vocês vão se familiarizando e vocês verão que não é tão complexa assim e ela é excelente para quem pensa em trabalhar com, aí no caso, já pensando em iniciar o rendimento e buscando o esporte rendimento. Ok? Fico à disposição de vocês e ao longo dessa semana nós voltamos a conversar sobre esse conteúdo. Ok, gente? Tenha uma ótima semana e que os nossos encontros não falhem dessa vez. Deus queira que dê tudo certo. Ok? Até mais.